Fala pessoal, Literatura e Algo Mais. Hoje eu vou gravar sobre a Primeira Guerra Mundial. Vou indicar 6 filmes e 3 livros. Isso é um pedido de alguns leitores que eu coloquei lá no box, nos stories. Pediram esse tema e eu achei muito interessante e é um tema que eu realmente gosto muito. Então a gente vai fazer uma série de 3 vídeos diferentes, 3 sábados. Começando hoje pela Primeira Guerra Mundial. Vamos falar da Revolução Russa no sábado que vem. E depois vamos falar da Guerra Civil Espanhola. E aí a gente completa esse ciclo antes da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, que eu já gravei vídeo e aí a gente pode rememorar e entender bem melhor o contexto. Então, começando pelo contexto da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial se chama Mundial e eu já tive várias conversas interessantes com alguns amigos meus, principalmente com algumas amigas minhas. E a gente sempre achou que a Primeira Guerra Mundial levava esse nome por um sistema meio arrogante dos países europeus, né? E só que não, ela faz muito sentido, porque foi uma guerra imperialista, né, entre todos os grandes impérios naquele momento do mundo, né, o Império Otomano, que hoje é a Turquia, e todos os territórios ali do Oriente Médio, o Império Britânico, o Império Francês, o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, e, obviamente, a Rússia. E então, juntando todos os territórios além mar desses países, desses impérios, 84% do mundo participou da Primeira Guerra Mundial. Então ela realmente foi mundial, embora ela aconteceu na Europa e no território do Oriente Médio, ali, principalmente perto da Turquia, né? Então vou começar pelos livros, vou indicar primeiro um livro de história, do David Stevenson, é um box, na verdade, são 4 livros. E ele tem um nível de detalhamento muito interessante, você consegue entender muito da Primeira Guerra Mundial porque ele divide em 4 volumes. O primeiro é esse, a deflagração, que ele pega o período inicial, tem várias notas aqui, eu sempre vou anotando quando eu leio. Ele passa pela escalada, que aqui já vai muitos por fronts, foi uma guerra muito de trincheiras, uma guerra que a locomoção era muito difícil, né? 1914 a 1918. Essencialmente, a guerra aconteceu no território francês-belga, com o avanço principalmente dos alemães, que mais uma vez nos primeiros momentos da guerra quase conseguem vencer, e chegaram muito perto de Paris. E se na Segunda Guerra Mundial a Inglaterra foi o grande foco da resistência, na Primeira Guerra Mundial foi a França. E esse é um dos principais pontos porque a França quebrou, né, financeiramente, e perdeu seu status também, vai perder seu status nos próximos 20 anos até a chegada da Segunda Guerra Mundial de superpotência que era. É um país desenvolvido ainda e tudo mais. Aí tem as consequências da guerra, e aqui fala muito da parte econômica, fala muito da parte social, da divisão dos impérios, principalmente dos derrotados, né? O fim do Império Austro-Húngaro, o fim do Império Otomano, o fim do Império Alemão, o grande responsável acusado pelos aliados, pagou uma conta muitíssimo alta, e esse vai ser um dos pontos principais que o partido nazista vai finalizar o Tratado de Versalhes e vai começar a escalar para a Segunda Guerra Mundial, mas isso a gente vai falar no próximo vídeo quando a gente falar de revoluções. E o legado é o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. É muito interessante notar que em 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes, que foi o tratado que finalizou a guerra, que responsabilizou a Alemanha, somente a Alemanha, e quem começa a guerra é a Áustria-Hungria, responsabilizou somente a Alemanha, e o Keynes, que participou, o economista famosíssimo, grande John Maynard Keynes, no livro As Consequências Econômicas da Guerra, ele alertou que uma reconstrução do mundo sem a Alemanha levaria o mundo a um conflito armado, a bancarrota, nos próximos anos. E as duas coisas aconteceram. A Bolsa de Nova York quebrou em 29 e a Segunda Guerra Mundial começa em 39. E aí agora vamos passar para a literatura, que é o grande foco sempre. E tem um livro maravilhoso do Ernesto Hemingway, que se chama Adeus às Armas. Estou mostrando dentro porque a capa é uma capa mais clássica e não tem o nome do livro. Esse livro conta a experiência do Hemingway, o Hemingway americano, naquele momento que ele se alista no exército italiano. Os Estados Unidos ainda não estavam na guerra, então ele se alistou porque, como voluntário, lutou pelo exército italiano contra as potências centrais, a Alemanha e a Áustria-Hungria,
E esse livro é maravilhoso, assim, talvez é o primeiro livro do Hemingway. Ele foi escrito em 1921. O Hemingway tomou um tiro na cabeça de raspão, sobreviveu por pouco, aí se assemelha um pouco à história do George Orwell, que na Guerra Civil Espanhola tomou um tiro no pescoço e também quase morreu. O Hemingway se apaixonou pela enfermeira, que está tratando dele, também uma voluntária, americana, se eu não me engano, e aí eles têm um romance durante a guerra, e aqui ele vai contando muito do fronte italiano, daquele momento da guerra. E é interessante porque a gente foge um pouco do centro, né? Que as grandes batalhas só aconteceram na Bélgica ou na França. E aqui a gente tem um pouco da visão da parte italiana, né? A Itália, que era o mais frágil dos aliados, perdia todas as batalhas, precisava da ajuda da França, da Inglaterra e da Rússia toda hora. Mas ali conseguiu avançar em algum momento. E aqui ele conta a Batalha do Caporetto, que é uma batalha importante para a Primeira Guerra Mundial. E esse livro é lindo, esse livro é incrível. O final dele eu chorei e eu tenho muito carinho por esse livro porque foi o primeiro livro, foi o segundo livro em espanhol que eu li, né? O primeiro foi de um curso que eu fiz, mas o primeiro livro de literatura que eu li em espanhol foi esse aqui. Então, Adeus às Armas, e é um dos melhores livros de Hemingway também. É o primeiro livro dele. E aí a gente vai saltar para a França, porque tem um livro incrível. E Adeus às Armas tem filme também. Então, é o primeiro filme que eu vou indicar hoje é Adeus às Armas, assim como o primeiro livro. Então tem filme, Adeus às Armas. Outro livro que tem filme é Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, do espanhol Vicente Blasco Ibáñez. Esse livro já conta a parte da França, né? O personagem principal está na França quando começa a Primeira Guerra Mundial. Ele é argentino, então ele não luta, né? Na Primeira Guerra Mundial. E conta muito da aproximação. Os alemães chegaram a 100 km de Paris na Primeira Guerra Mundial nas primeiras semanas. E como eu já falei, a França foi o grande foco de resistência na Primeira Guerra Mundial. Sem a França, a Alemanha teria vencido rapidamente a guerra, né? A Inglaterra sempre teve a sua força marítima muito forte, seu exército era um pouco zoado, vou falar assim mais popularmente. Mas, obviamente, foi muito importante para a guerra também. Então aqui ele faz uma passagem, uma passagem bíblica, usa o nome, para falar também dos 4 grandes rivais daquela guerra: Alemanha, Inglaterra, França e Rússia, né? Que levou o mundo à guerra, à peste, à fome e à morte. E esse livro é interessantíssimo, é fantástico, o final é lindíssimo, lindíssimo, super emocionante. Também deu uma choradinha no final. Acaba que o personagem principal vai à guerra e ele vai contar muito do fronte do Somme, que é várias batalhas importantíssimas para a Primeira Guerra Mundial, que foi quando os aliados começaram a avançar, a expulsar um pouco mais, a diminuir essa linha alemã naquele momento ali no fronte do oeste, o leste. A Rússia estava tretando lá com a Áustria-Hungria. E esse livro também tem filme. E aí também indica outros filmes que são muito bons. O último é 1917, uma pegada meio Resgate do Soldado Ryan. Os caras têm que levar um recado do outro lado das linhas e eles vão atravessando isso. E o filme é muito interessante porque ele não tem cortes, ele é gravado numa só tomada e tecnicamente é muito legal, muito bonito. Ele participou do Oscar, quase ganhou o melhor filme e tudo mais, e vale muito a pena, é o mais novo que tem. Mas tem outros filmes muito interessantes também, e eu queria indicar um livro que eu não tenho, e também um filme, que se chama Nada Novo no Front. Esse é de um escritor chamado Remarque, alemão, e aí já é a visão alemã da guerra, para a gente também ter um pouco de noção de todos os lados da guerra e conseguir entender as diferentes versões. E esse livro é de 29, ele fez 90 anos ano passado. Ele tem um filme também, são 7 amigos que se alistam na guerra e conta a volta dos soldados para uma sociedade civil alemã derrotada, com um turbilhão político social e esse desprezo até mesmo pelos soldados que voltam da guerra. Também tem a Batalha de Passchendaele, que é uma das batalhas mais importantes da guerra, que mais gente morreu também, que aconteceu em Ypres, na Bélgica. Esse filme é muito bom. E um filme maravilhoso também que se chama Cavalo de Guerra. Esse filme é do Spielberg, né? Porque a Primeira Guerra Mundial foi a última guerra que se usou a cavalaria nas batalhas, né? E esse filme é lindo, é a história de um cara que tem um cavalo, o cavalo se perde e aí no final da guerra, enfim, vai acontecendo um monte de coisa e o cavalo de um lado e o cara do outro. Tem um filme lindo, maravilhoso também que se chama Feliz Natal.
Essa história é real. 1914, soldados alemães e soldados franceses, ali no primeiro ano da guerra, decidem fazer um armistício para o Natal. E aí eles jogam futebol, confraternizam e depois voltam a se matar. Como, né, os velhos fazem as guerras para os jovens morrerem. Então é isso. Queria falar da Primeira Guerra Mundial, que é um tema que é muito importante para o universo, porque ele redesenha o mapa mundial e vai ser um dos grandes motivos que todas as grandes revoluções vão acontecer por causa da Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa, que é o evento mais importante depois das duas guerras, a Revolução Social, que vai derrubar a monarquia na Alemanha também, e essa vai ser a grande revolta e o grande ódio de Hitler aos socialistas, porque foi a partir da derrubada do rei, do imperador, que acontece, do Kaiser, na verdade, o Kaiser em alemão é imperador, que há um armistício e a rendição das tropas alemãs. E Hitler fica junto com outras pessoas revoltadas e acham isso uma facada nas costas, né, que é o nome que se dá a esse movimento de paz que foi assinado em 1918. E esse vai ser um dos grandes temas da perseguição de Hitler aos socialistas, aos republicanos também, da República de Weimar, que substituiu a monarquia alemã do Império, né? E vai ser um dos grandes temas de revolta dele, por isso também que ele decide invadir logo a França, né? A grande rivalidade da Europa, finalizadas as guerras entre Inglaterra e França, a grande rivalidade do centro vai ser sempre Alemanha e França, né? E a França perdeu a Guerra Franco-Prussiana de 1870. Então tem toda uma revolta dos franceses contra os alemães pelo território de Alsácia e Lorena. E esse vai ser um dos grandes temas também para a Segunda Guerra Mundial e do grande ódio de Hitler aos socialistas e por isso que nazismo não é de esquerda. Beleza? Então é isso. Na próxima semana vamos falar sobre a Revolução Russa e sobre as revoluções em outros países também que finalizaram outros impérios e redesenhou completamente a história, a geografia mundial e a história também da humanidade. Beleza? Bom final de semana, um abraço.